Cara, existem muitos pontos que eu discordo das testemunhas de Jeová. Quem conhece meu canal no YouTube sabe que eu já elogiei elas muito, ainda elogio em muitos pontos, mas eu vou citar aqui pra você pelo menos 3 coisas que eu discordo totalmente das testemunhas de Jeová. Inclusive eu questionei isso algumas vezes e é engraçado, porque quando você começa a questionar isso, eles já começam a te tratar como um inimigo, como um endemoniado, como filho do diabo, alguma coisa do tipo. Mas eles não te explicam. Por exemplo, uma coisa que eu discordo totalmente, quando eles falam que, por exemplo, você não pode ter uma bandeira do seu país porque isso é idolatria, é adoração à pátria ou adoração à bandeira. Isso não pode, é errado, neutralidade, um monte de coisa. Primeiro que neutralidade já não existe. E o que as testemunhas de Jeová pregam como neutralidade, na verdade, significa isenção. É diferente de neutralidade. Então, te explicando de maneira errada. E quanto à bandeira, fala, é adoração à bandeira, idolatria ao país, patriotismo é pecado e tal. Beleza, mas então por que que no Chile os salões do reino têm bandeira do Chile hasteada? Por que que nos outros países é idolatria, mas no Chile não é? A lei de Deus só vale para os outros países, não vale para o Chile? Segunda coisa, por que que as testemunhas de Jeová estão vendendo as suas propriedades? Uma das coisas é porque o número de membros está diminuindo muito, o que significa que eles não são a religião verdadeira, porque se fosse, eles deveriam aumentar em número e não diminuir. Teve a questão da mansão lá que eles construíram, que chama Bet Sarim, que era uma mansão para receber pessoas ressuscitadas, e isso nunca aconteceu. E tá aí, é outra coisa que nenhum testemunho de Jeová responde. A outra coisa também que eu questiono é por que que, por exemplo, uma pessoa desassociada, a pessoa está desassociada, realmente eu concordo, a Bíblia diz que aquela pessoa que se diz irmão, mas vive no pecado, ela deve ser desassociada. Mas você concorda que está errado você punir filhos de pessoas que não tem nada a ver? Como, por exemplo, digamos, existem vários casos que eu vejo de, por exemplo, uma mulher, ela ficou grávida, e aí estava em pecado, e aí ela foi desassociada. E aí o bebê nasceu, ela não recebe a ajuda financeira de ninguém, ela não pode trabalhar porque ela estava grávida e estava com um bebê novo agora. Aí os pais e os parentes dessa mulher, que são testemunhas de Jeová, não podem falar com ela, não podem ajudar ela. Pior, não podem ter contato com o bebê que agora nasceu. Por quê? Porque ela está desassociada. Aonde que isso é bíblico? Aonde que você ajuda a pessoa a ser um verdadeiro cristão tratando ela dessa forma? É isso.